Olá, sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção São Paulo. E hoje teremos o primeiro episódio de 2026 do nosso podcast. Eu sou Fabrício Messetti e hoje eu tenho a honra de passar o comando desse nosso querido podcast para um amigo. Mas antes de falar quem vai ficar no meu lugar, eu sei que já dei um spoiler por aí, muita gente já sabe, mas eu queria agradecer por esses 2 anos, por essa missão que foi me dada durante a diretoria do professor Wagner Mateus. Queria agradecê-lo pela confiança, por ter me escolhido. Queria agradecer o Dr. Marcelo Cabrini e o Dr. Leonardo também, que foram muito importantes para a formação desse podcast, e cada vez o podcast está crescendo mais. E com certeza o meu sucessor, que é um grande amigo já de longa data. Então eu gostaria de apresentar o Dr. Filemon Casafos, mas antes de passar a palavra para ele, eu gostaria de desejar aí a nova diretoria, essa que eu também faço parte, mas eu gostaria de desejar para o professor Cristiano Mendes um grande mandato aí nas realizações da nossa querida Sociedade Brasileira de Urologia, Seção São Paulo. E agora, sem mais delongas, Dr. Filemon, uma honra passar para você. Espero que o UroTalk seja tão bom com você como foi comigo, um lugar de bastante aprendizado, um lugar de bastante estudo e conhecimento, e desejo para você realmente esses 2 anos bastante sucesso no podcast. Valeu, Fabrício. É uma honra enorme assumir a condução do UroTalks. Como você já falou, é o podcast oficial da SBU São Paulo. E eu quero começar agradecendo ao Dr. Cristiano Gomes e a toda a diretoria da SBU São Paulo pela indicação para coordenar o podcast. Eu tenho plena consciência da responsabilidade que acompanha essa função, mas ainda vem vir na sequência de vocês, né, um projeto que começou com o Dr. Leonardo, passou pelo Dr. Marcelo Cabrini, por último com você, e vocês que levaram muito bem esse projeto, esse podcast. O UroTalks é um ativo institucional já consolidado da SBU São Paulo, tem mais de 150 episódios publicados e conta com mais de 3.000 seguidores nas principais plataformas de streaming. Esses seguidores que acompanham o podcast justamente porque o UroTalks foca principalmente na conduta prática e nas decisões cotidianas do consultório urológico. Eu fiz uma revisão das estatísticas do podcast e notei que o público é formado em sua maioria por urologistas que têm entre 28 e 44 anos de idade. Muitos deles são residentes e jovens urologistas que estão em fase de consolidação da carreira e que usam o UroTalks como uma ferramenta de educação continuada. E eu prometo a vocês que a linha editorial que eu vou seguir nos próximos 2 anos vai manter a decisão clínica no centro da discussão, mas sempre sustentada, como sempre foi, por evidência científica, pelas diretrizes e principalmente pela experiência prática dos nossos convidados. A ideia é discutir o que realmente a gente faz no dia a dia no consultório e o tema do episódio inaugural, né, representa muito bem essa proposta. Hoje a gente vai discutir o PSA alterado, quando investigar, quando observar, que é um tema extremamente comum na prática clínica, um tema cheio de nuances, né, e que frequentemente gera dúvidas na nossa prática. E para essa conversa nós temos 2 convidados muito especiais, né? O primeiro é alguém bastante conhecido pelos ouvintes do UroTalks e que, aliás, fez um trabalho brilhante na coordenação do podcast e que hoje fez a passagem do bastão para mim. Eu tenho o prazer de receber o Dr. Fabrício Messetti, o Fabrício que fez graduação, residência médica e doutorado na Escola Paulista de Medicina, uma formação que ele complementou nos Estados Unidos com fellow no MD Anderson. Fabrício, seja muito bem-vindo, desta vez não mais como moderador, e sim como um convidado do UroTalks. Obrigado por estar conosco no episódio inaugural. O segundo convidado é o Dr. Luiz César Zácaro, que é responsável pelo Ambulatório de Urologia da Santa Casa de Ribeirão Preto e membro da atual diretoria da SBU São Paulo. O Zácaro é formado pela Faculdade de Medicina de Catanduva, fez residência em Urologia na Santa Casa de Ribeirão Preto e tem mestrado e fellow em Urologia no Hospital do Amor de Barretos. Zácaro, muito obrigado por aceitar o convite e seja muito bem-vindo ao UroTalks. Então, Zácaro, eu passo a palavra para vocês, agradecer, se apresentar, acrescentar alguma coisa. O Fabrício já fez a introdução. Antes da gente
falar do tema, eu gostaria que você falasse algumas palavras de introdução. Olá pessoal, muito obrigado Filemão pelo convite, Fabrício. É muito bom estar aqui entre amigos. Eu tenho certeza que esse podcast vai continuar tendo o enorme sucesso que já tem ao longo dos anos desde que foi criado e que passou aí por diversas mãos, como vocês próprios já citaram anteriormente. E eu sei que você aí na chefia desse projeto, Filemão, vai desempenhar um ótimo papel e desejo que a gente continue fazendo projetos com conteúdo científico bom, aspectos práticos importantes e levando aquilo que nós podemos levar de melhor para os associados, que é a educação médica continuada. Excelente, excelente, Zácaro. Então, a gente vai começar com o nosso tema, né? O PSA alterado é uma situação frequente que às vezes pode ser angustiante na prática urológica, né? A maioria, se não todos os urologistas, já passamos por uma situação em que a gente se depara com um PSA alterado e que ficamos com dúvida de como conduzir o caso, de como seguir adiante a partir daquele achado de PSA alterado. Eu vou começar com você, Zácaro. Existe um valor fixo que acima do qual podemos considerar o PSA alterado? E o que você leva em consideração para decidir entre investigar e observar um PSA alterado? Então, Filemon, essa é uma ótima questão, né? A gente lida com esse exame todos os dias. E, na verdade, o que eu queria trazer de informação aqui é que, se a gente for levar em consideração, classicamente, o PSA de 4 seria o valor de cutoff que é classicamente indicado de maneira generalista. Então, na minha opinião, o que a gente tem que considerar mais é um contexto do paciente. Então, a gente não vai interpretar unicamente um valor clínico isolado. Acho que tem uma série de questões que a gente tem que utilizar na hora de avaliar o PSA. A idade do paciente é importante, o volume da próstata, a cinética, a dinâmica desse PSA ao longo do tempo, o histórico familiar desse PSA importa, exames que porventura ele possa ter, exames de imagem, eventualmente, acho que é extremamente importante o toque retal na dinâmica, na hora que a gente vai avaliar a dinâmica do PSA. Lembrando que muitos PSAs tidos como alterados podem estar perfeitamente justificados por esse contexto clínico, nem sempre padrão que os pacientes trazem para nós no dia a dia. O que você acha, Fabrício? Oi, Zácaro, tudo bem? Bom vê-lo. Uma coisa que eu sempre falo, e falo para meus pacientes, inclusive, que o PSA é muito ruim. O exame PSA é muito ruim. E é verdade. Porque se ele fosse um marcador bom, se ele está elevado, a gente tem cânceres, tem tumores. Se ele não está elevado, não tem tumor. E a gente sabe que isso, infelizmente, não é sempre a realidade. E eu concordo com o Zácaro. Cada vez mais você tem que examinar esse PSA como um todo. Muito comum o paciente chegar para nós assustado com PSA ou o paciente nunca tinha feito e colhe um PSA e a gente sabe que um exame isolado, só o valor, não quer dizer muita coisa para nós. Ele, lógico, ele pode ser significativo num tumor, mas ele tem outras patologias, outras situações que podem levar ao PSA. Então, realmente, o PSA é importante, tem que ser feito. O toque, Zácaro, eu acho que você foi perfeito. Sou errado, mas eu sou entusiasta do toque, né? Eu acho que o toque realmente faz parte do exame físico inicial do urologista e tem que ser feito. Nós que fazemos câncer de próstata, eu tenho certeza que o Zácaro tem vários casos assim também. Toda hora a gente está fazendo diagnóstico ou suspeita diagnóstica só pelo exame, então tem que ser feito. Então, realmente, o PSA ele é importante. Muitas vezes ele gera uma ansiedade muito mais no paciente do que no nós médicos, né? A gente sabe que o paciente fica ansioso com o PSA elevado. Então, muitas vezes você tem que ter uma abordagem do paciente também. Falar, calma, é um exame alterado, mas tem outras situações, outros fatores que a gente tem que levar em consideração. E lógico, e aprofundar o diagnóstico desse paciente em casos bem selecionados para você também não comer bola com PSA elevado e não fazer o diagnóstico do câncer de próstata, né? Às vezes, outra situação que eu gosto muito de levar isso em consideração em relação ao PSA é a gente fazer uma dosagem inicial do PSA quando esse paciente ainda é jovem, aí, entre os 40 e 45 anos. Eu acho que essa dosagem
basal do PSA, ela vem ganhando cada vez mais força para a gente comparar futuramente ao longo do tempo e também estratificar a maneira com que a gente vai fazer os exames sequenciais do paciente que está aí no seu, pode chamar de screening, na sua rotina urológica, né? Então, acho que esse PSA basal ele é importante para a gente poder estabelecer uma dinâmica de como essa rotina vai acontecer para esse homem. Acho que é fundamental a gente discutir isso também. Sem contar, Zaca, que os estudos mostram, né, que você com PSA abaixo de 1 com 40 anos, você tem uma menor incidência de desenvolver um tumor durante toda a vida. Eu também colho, eu acho que o paciente de 40 anos faz um PSA, mesmo que deixe essa informação guardada, mas você tem queira ou não queira, um prognóstico aí, e também você usa como o ponto de partida da sua comparação, né? Talvez aí a gente levar em consideração também o fator de risco do paciente que traz o exame alterado, né? Um paciente que tem histórico familiar positivo para câncer de próstata, um afrodescendente, aí a gente prestar mais atenção, né? Eu peço também, na maioria das vezes, quando tem PSA total alterado, peço PSA livre. Mas, Fabrício, eu queria continuar com você. Nós temos no consultório um homem de 60 anos. Vamos a uma questão um pouco, tentar fazer algo mais prático. Um homem de 60 anos, assintomático e com um PSA total de 5 nanogramas por ml. O toque retal mostrou uma próstata de 40 gramas, com características benignas, sem nódulos, sem nenhuma alteração sugestiva de tumor maligno. O que você faria? Qual seria o seu próximo passo? Você repete o PSA, solicita já de cara um exame de imagem, ou indica biópsia baseado apenas nesse primeiro PSA? O que você faz nesses casos? Eu acho que esse é o paciente. Primeiro você conversa com o paciente, né? Você tira uma história ah, bem detalhada para você saber como é que está esse resultado, em que contexto que está esse resultado de um PSA de 5, mas a conduta normal hoje em dia é a gente solicitar uma ressonância de próstata, né? Podemos entrar na discussão uma multiparamétrica ou biparamétrica, mas eu acho que hoje a ressonância, e não sou eu que estou falando isso, os próprios guidelines, tanto da European como da AUA, falam para você fazer uma ressonância prévia à biópsia, pensando na possibilidade de auxiliar a biópsia e também você não perder a chance de fazer uma biópsia previamente a essa próstata ser mexida para você não ter falsos positivos de hematomas, sangramentos e fibroses. Então, acho que esse é o paciente, é lógico, você tem que ver o contexto dele, tá com sintomas irritativos, agudos, teve alguma história de trauma ou alguma coisa que possa pensar em aumento do PSA, mas se for não, um exame colhido a esmo sem nenhum sintoma importante, eu acho que esse é o paciente típico para uma ressonância, caso ele tenha acesso, né? Isso é uma coisa que nós temos que discutir, que infelizmente nossa medicina é muito heterogênea. Tem pacientes que têm livre acesso a todos os exames e tem paciente que não tem. Mas, se possível, eu pediria uma ressonância para esse paciente. Você concorda, Zaki? Perfeito. Ô, Zácaro, você que tem uma experiência tanto no sistema público e no sistema privado, né? Primeiro que assim, antes da gente falar de ressonância, ou se tem disponibilidade no serviço público, né, a ressonância, eu queria que você falasse para mim, que você respondesse essa questão, né, que eu falei para o Fabrício, o que você faria nesse caso aí? Você já tomaria uma conduta baseada apenas nesse PSA, que é um PSA total? Ó, olha, é uma pessoa um homem de 60 anos, que não apresenta nenhum tipo de sintoma miccional, tem um PSA total de 5 nanogramas por ml e um toque de próstata de 40 gramas, mais ou menos, com características benignas. O que você faria? Você repetiria o PSA, acrescentaria um PSA livre junto? Você solicitaria algum exame de imagem? Ou bastaria esse PSA para você solicitar uma biópsia de próstata? O que você faria nesse caso? A questão do PSL é interessante de ser discutida, porque a gente vai cair sempre numa discussão e não existe um certo ou um errado, né? Existe um jeito que eu faço, outro jeito que você faz, existe algum grau de recomendação bom para todos esses jeitos, então eu falo que discutir
câncer de próstata, discutir screening, discutir PSA é quase como discutir religião. Se você souber defender bem seu ponto de vista, você nunca vai estar errado. Então, de maneira geral, o que eu faria num caso como esse? Na minha prática clínica, que eu vou colocar minha prática clínica, eu buscaria entender que contexto que foi colhido esse PSA, né, na história clínica do paciente, se ele estava sintomático, se ele não estava sintomático, que tipo de sintoma ele teve, se ele estava em um quadro infeccioso ou não estava num quadro infeccioso. Eu buscaria saber se ele colheu esse PSA conforme as recomendações, né? Então existem algumas recomendações para que não se colha próximo de uma ejaculação, próximo da atividade sexual. Embora saiba que isso pode interferir muito pouco no PSA, eu gostaria, se eu identificasse alguma situação que poderia interferir nessa dinâmica do PSA, eu normalmente peço para esse paciente repetir um PSA antes de fazer uma investigação mais profunda. A gente sabe que repetir o PSA pode mudar uma indicação mais invasiva, não vou dizer invasiva, mas mais profunda, numa porcentagem importante de paciente. Mas eu não vejo como errado você pecar pelo excesso e também fazer uma imagem em um caso como esse, né? Normalmente eu entenderia melhor como foi colhido e repetiria o PSA e se confirmando, aí sim eu prosseguiria como o Fabrício falou anteriormente. Agora, sobre mecanismos de refinamento do PSA, normalmente eu utilizo sim, eu gosto de usar. Eu gosto de usar o PSA livre sobre o total. Normalmente eu valorizo uma relação menor do que 10% em relação à densidade de PSA também, né? Então, dividindo o valor do PSA pelo volume prostático, isso também é uma variação aí dos mecanismos de refinamento do PSA que eu levo em consideração no dia a dia. Mas acho que você vai discutir isso mais à frente, né, Filemon? Perfeito. Eu queria até fazer a mesma pergunta para o Fabrício. Fabrício, você utiliza algum mecanismo de refinamento do PSA, como o Zácaro falou? Você pede o PSA livre para todo mundo, ou você espera só pedir o PSA livre quando tem alguma alteração no PSA total? E se você utiliza a densidade de PSA? Além disso, eu queria saber de você, que também gostaria que o Zácaro já falou em partes aí, a relação livre total que ele utiliza, né, o valor é de 0,10, pelo que ele falou, mas queria saber dos dois, agora com o Fabrício, qual é o valor que você utiliza da relação livre total e qual o corte que você utiliza para a densidade de PSA? Eu uso bastante, eu vou te falar, Filemão, que por praticidade, eu sei que academicamente não é tão certo, eu já peço sempre o PSA total e o PSA livre, mesmo que às vezes eu não vá usar o livre, mas está ali o resultado, né? E eu acho importante. Nós já usamos mais, eu não sei se o Zácaro concorda comigo, mas nós já usamos mais o PSA total e a relação, né, dos dois do que a gente usa hoje. Eu acho legal você usar principalmente naquele paciente que por algum motivo você não quer fazer a biópsia. Aí já entraria pós-ressonância, o laudo o grau de P-Radix, tudo isso. O clássico é 17, né? Do livre para o total, é abaixo de 17 você tem um maior risco, acima de 17 você tem um menor risco de câncer de próstata. Mas tem estudos que falam que divide em três faixas, né? Abaixo de 10 realmente você tem uma probabilidade maior de você ter um tumor de próstata, entre 10 e 25 seria a área cinzenta, né? A área que você ficaria na dúvida, e acima de 25 realmente a probabilidade de ser uma hiperplasia benigna de próstata é bem maior. Mas a gente tem um problema muito grande sobre isso, porque sim, o tumor de próstata ele tem uma tendência a ter um PSA, uma relação mais baixa, mas a gente sabe que os pacientes portadores de prostatite também. Então aí você já causa um viés aí na sua decisão que pode estar relacionado a uma prostatite que muitas vezes não é sintomática. Então, você tem lá uma relação baixa, putz, e daí você continua na mesma dúvida. Em relação à densidade, eu uso muito, é lógico que isso aí é pós-exame de imagem. Classicamente, a densidade de PSA foi calculada com o ultrassom transretal, que é a melhor maneira, é a melhor forma de você tentar
ter o resultado do volume prostático. É lógico que a gente tende a transferir essa densidade para a ressonância, mas nós temos que deixar muito claro que a ressonância não é tão perfeita para se ver o volume de próstata quanto o ultrassom transretal. Mas eu, na minha rotina, não peço transretal de rotina. Realmente deixo o transretal para a biópsia e talvez aí você já vai estar pedindo a biópsia, a densidade do PSA já não tenha tanta validade, mas eu uso a densidade sim, com a ressonância, sabendo de todas os viés, a imprecisabilidade da ressonância para o volume, mas ela te dá um resultado relativamente bom. E a gente usa geralmente a nota de corte de 15, né? De 0,15. Sendo que a densidade acima de 0,15 aumenta a probabilidade de você ter um tumor clinicamente significativo. Lembrando que tem alguns estudos que falam em 0,10 também, eu até acho que o Zácaro falou isso. Você aumenta muito a sua sensibilidade, mas você diminui muito a sua especificidade. Então, assim, eu de rotina uso 0,15 como o threshold, né, a nota de corte. Mas lembrando que eu uso mais esses artifícios em relação ao PSA naquele paciente realmente que nos traz a dúvida, mas geralmente pós-ressonância, né? Eu sou adepto da ressonância, lógico que a gente sabe a dificuldade de acesso, mas assim, o paciente com PSA alterado, sem nenhuma história que possa eu pensar numa prostatite, concordo com o Zácaro, dá para você, e era o que a gente fazia antes, né, Zácaro? A gente não saía dando bicho, queira ou não queira a biópsia, ainda mais que a biópsia perineal não tem um acesso global no nosso país, a gente não é fácil você sair pedindo biópsia com todas as dificuldades, até de complicações, então a gente vai fazer repetir isso. Teve a época que se dava antibiótico, depois caiu a história do antibiótico e a gente repetiu o PSA. Mas sempre que possível, um PSA alterado, eu termino numa ressonância e daí sim, mantendo a dúvida, eu vou usar o PSA. E o PSA livre sobre o total, ele é legal naquele PSA acima de 2,5 até 10, de preferência entre 2,5 e 4, né? Que é aquele PSA que você fica duvidoso, né? E ele aí pode te ajudar, mas novamente, você fica duvidoso se você não vai pedir nada, não que se você vai pedir nada, é a minha opinião. E aí eu já teria entrado com a ressonância já estaria fazendo parte desse cenário, a decisão seria baseado no PIRADS, e aí sim você pode utilizar esses pormenores para tentar guiar a sua não biópsia, né? Eu acho que ele é mais útil nisso, a densidade também, não sei se o Zac concorda comigo. Então, acho que assim, você disse aí o que geralmente a gente faz na prática clínica. Então, acima de 2,5 é que ganha valor esses mecanismos de refinamento. E eu concordo com você. Na minha prática, o que eu uso realmente é a relação livre sobre total menor que 10%, eu fico mais tendencioso a fazer uma imagem. Maior que 25%, eu fico mais tranquilo em relação a progredir em investigação. E na densidade, realmente, aí o valor de 0,15 é o valor, vamos dizer assim, o cutoff considerado como padrão. O fato que a densidade de PSA, para a gente calcular, precisa de um exame de imagem. Então, tradicionalmente, esse cálculo é feito utilizando um ultrassom transretal. Não dá para pedir ultrassom transretal no consultório no dia a dia, até porque a maioria dos nossos pacientes não aceita mais isso e não cabe. A ressonância é um exame que não é em todos os lugares que tem acesso, obviamente, nos nossos consultórios particulares isso é um pouco mais fácil, mas no SUS, em serviço do SUS, acredito que não são todos os serviços do SUS que seria tão fácil você solicitar uma ressonância magnética na menor dúvida do PSA. Vocês acham que eu sei que isso talvez não tenha nenhuma diretriz, seja difícil de encontrar um estudo que sustente isso, mas para pelo menos um cálculo aproximado do tamanho, do volume da próstata, um ultrassom transabdominal ajudaria, serviria? Vocês utilizam para ter um cálculo aproximado, para não ter que já solicitar de cara uma ressonância?
e também para evitar um ultrassom transretal de próstata. Em alguma situação, vocês utilizam ultrassom transabdominal de próstata apenas para calcular de forma aproximada a densidade de PSA, Zácaro? Na verdade, o ultrassom, ele é o estetoscópio do urologista, tá? Eu acho difícil um urologista conduzir um caso de rotina urológica sem ao menos fazer um ultrassom. E assim, eu acho que o ultrassom transabdominal, por mais que a gente tenha um monte de considerações para fazer a respeito do cálculo do volume, dos achados, de ser examinador dependente, ainda assim é um exame como triagem que nos ajuda, e eu diria que não ajuda pouco, não, ajuda bastante. Óbvio, nós temos pouca literatura que respalde o uso dele para especificamente calcular a densidade de PSA. Mas eu não vejo como um pecado mortal você usar um volume calculado por um ultrassom transabdominal para poder ter uma noção do caso. E se realmente aí você ficar na dúvida, você progredir com um exame que é dispendioso, também é examinador dependente. Então, eu acho que sim, vale a pena fazer o ultrassom. Acho que está plenamente justificado. Perfeito. Então, até aqui, a gente pode falar que o PSA tem que ser visto dentro de um contexto, se o paciente tem sintomas, se o paciente tem histórico de câncer na família, se tem algum outro tipo de fator de risco, como fator racial. A gente faz o refinamento com PSA livre, PSA total, a gente calcula a densidade com algum exame de imagem, mas muitas vezes essa alteração de PSA acaba nos levando à solicitação da ressonância de próstata. Eu queria perguntar para o Fabrício, na sua prática, a ressonância da próstata, a ressonância da próstata antes da biópsia é a regra ou tem alguma situação em que você indica a biópsia sem ressonância? Bom, Lemão, hoje eu não solicito biópsia sem ressonância, salvo se o paciente realmente tiver dificuldade de acesso à ressonância. É aquele negócio, ele precisa escolher um exame, né? Por questões financeiras, geralmente o paciente que não tem fonte pagadora, né? Não tem convênio, ele tem que escolher um exame e aí você, lógico que vai decidir pelo exame mais assertivo, que é a biópsia. Mas de rotina eu peço a ressonância. O que eu faço às vezes, mas aí para agilizar o dia a dia do paciente, é quando eu pego assim um caso muito extremado, caso, por exemplo, um toque totalmente positivo com uma doença neoplásica ou um PSA com características muito compatíveis com o tumor e você sabe que você vai pedir a biópsia independente de qualquer resultado de ressonância, eu muitas vezes peço os dois juntos por facilidade do paciente, para aquele negócio dele não precisar fazer a ressonância, depois voltar e pedir a biópsia, mas eu de rotina, se possível, eu sempre faço a biópsia guiada, porque os estudos já mostraram que você tem uma maior sensibilidade no exame quando você consegue guiar essa sua biópsia por uma ressonância prévia. Perfeito. Zácaro, você tem alguma situação em que você pula a ressonância e vai direto para a ressonância por algum motivo específico, em algum setor da sua prática, tanto na parte pública e na parte privada, se você sempre pede ressonância ou em alguma situação você vai direto à biópsia? Eu sempre tento pedir a ressonância. É óbvio que tem situações, igual o Fabrício disse, que ele não tem acesso. Quando não tem acesso, a decisão ela está tomada. Ele não tem o acesso, ele vai fazer a biópsia sem a ressonância. Mas isso, vou dizer para você que hoje, mesmo no cenário público, aonde eu trabalho, é a exceção, né? A regra é fazer com a ressonância prévia, até porque nós temos pelo menos 3 trabalhos com excelente nível de evidência, mostrando que isso aumenta a chance de detecção de câncer clinicamente significante, reduz biópsias desnecessárias, é mais informativo, é mais assertivo. Então, se a gente for citar os trabalhos, a gente tem o PROMIS, a gente tem o Precision, a gente tem o MRI First,
A gente tem muito residente escutando esse podcast, muito bem conduzidos e que demonstraram um alto nível de evidência que essa é a prática, a regra a ser seguida. Agora, também tem casos de pacientes que não podem fazer ressonância. Então, tem pacientes que têm órteses, próteses, marcapassos que não permitem a realização de ressonância. Esses pacientes, eles precisam ser investigados com a maneira que lhe é cabível, que seria partir diretamente para uma biópsia de próstata a partir de um toque ou de um PSA suspeito. Uma modalidade que está crescendo, está chegando aí, está realmente se mostrando bastante promissora, que é o microultrassom, né? O microultrassom da próstata, também nesses pacientes com órtese e prótese que dificulta ele entrar ele não pode entrar na máquina, né? O microultrassom, é lógico que ainda ele está mais num cenário já da biópsia, né? Da solicitação da biópsia. Mas eu acho que nesses casos que você falou, talvez o microultrassom tenha uma janela aí de oportunidade de ser usado, porque realmente os resultados que estão vindo aí são muito bons. E como você falou, os trials da ressonância, eu acho que até demorou para entrar no guideline, a ressonância antes principalmente o Precision, né? O Precision, ele mostrou, assim, apesar de já ser um estudo mais antigo, ele nos mostrou realmente que a ressonância, na possibilidade de ser feita, aí envolve todos os fatores, você tem que fazer até para você, como você falou, às vezes você desindicar a sua biópsia, né? Eu sei que cada vez, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, cada vez mais nós estamos tentando maneiras de diminuir biópsias, né? Citando o Precision de novo, porque eu não quero o Precision fala num valor positivo e negativo de 90% a 95%, né? E aí se a gente começar a aprofundar mais, pô, né? Mesmo aqueles PIRADS 3, você tem a porcentagem de realmente tumores clinicamente significativos, e quando eu falo ISUP 3 para cima, é muito baixa, e no I2 então é realmente muito baixo. Então aí a gente pode realmente começar a diminuir as nossas biópsias, que é uma tentativa de quem faz uro-oncologia diária, é a gente tentar diminuir as biópsias desnecessárias, né, Zaki? Perfeito. Ó, antes, eu queria continuar a partir daí com o Zácaro. Então, você está falando que realmente vocês dois citaram aí o estudo Precision, que é um dos estudos que mostrou que a ressonância tem uma alta sensibilidade e principalmente especificidade. Mas eu queria perguntar para os dois. Vou começar com o Zácaro. Você tem um paciente com um PSA total alterado e os seus refinamentos também se mostraram alterados. Clinicamente, não tem indícios de que tenha uma prostatite. A coleta do PSA foi realizada em situações bem coletada, com todas as orientações seguidas pelo paciente. E eu queria te perguntar: você se sente totalmente seguro em não biopsiar um paciente que tem um PSA alterado, já considerando já densidade e relação livre total também alterados, mas com uma ressonância mostrando PIRADS 1 e PIRADS 2, o que você leva em consideração para você não avançar e fazer uma biópsia? Ou você considera como ponto final, suficiente a ressonância para não avançar na investigação? Primeiramente, eu queria saber, a única informação, se é um paciente que nunca fez uma biópsia, um paciente virgem de biópsia, ele tem Perfeito, ele é virgem de biópsia. um PSA suspeito, a gente está levando, a gente pode levar aí que ele tem em torno de 8 a 10% de chance de ter um câncer clinicamente significante. Uma coisa que me ajuda bastante a tomar essa decisão é a densidade do PSA. Eu gosto muito de levar em consideração a densidade de PSA, especialmente nessas situações, ou no PIRADS 3 também eu uso bastante, no paciente virgem de biópsia. Nessas situações, eu levo em consideração também a idade do paciente, o histórico familiar dele, e aí é caso a caso, Filemão, mas normalmente, como primeira situação, um paciente virgem de tratamento com PSA suspeito, como você disse, eu tendo a orientar esse paciente a fazer uma biópsia para ter a certeza que eu não estou perdendo aí em torno de 8 a 10% de casos de câncer clinicamente significante. Fabrício, o que você faz nesses casos aí?
Eu acho que a primeira pergunta que nós temos que fazer, Filemon, é a qualidade da ressonância. Eu sempre bato na tecla com os residentes e até os urologistas que assim nós temos que estudar imagem de ressonância multiparamétrica de próstata. Nós temos que estar apto, o que é raro, mas nós temos que estar apto a laudar ressonância multiparamétrica de próstata. Por quê? Porque a heterogeneidade de laudos é muito grande, ainda mais na nossa realidade que a gente vive um mundo totalmente heterogêneo, uma realidade totalmente heterogênea de exames. Então, assim, eu bato essa tecla e sou defensor dessa tecla, eu acho que nós temos que estudar a ressonância multiparamétrica de próstata. Por quê? Porque você pode, poxa, eu já mudei algumas vezes laudo de ressonância pela imagem, né? E cada vez mais é laudo à distância, você não conhece a pessoa que está laudando. Não é todo mundo que consegue fazer ressonância com o Barone do Einstein ou com o professor Sterfeld lá do Cura, né? Que são os caras que mais sabem o Jacó, né? Que são os caras que mais sabem de ressonância multiparamétrica. Você vai fazer com o cara que está no centro que dá acesso. Então, nós temos que confiar na ressonância. E para confiar, você tem que saber ver a imagem. Não adianta só ver laudo, porque o laudo realmente pode te surpreender. Então, acho que essa é a primeira coisa. Bom, voltando, é uma ressonância de qualidade, uma ressonância bem feita. Ou você está apto a ver uma imagem de ressonância e conseguiu assim, ter um PIRADS 1, PIRADS 2. Eu acho que você analisa, como o Zácaro falou, eu acho que tem que olhar o caso como um todo. Aí entra cinética do PSA, história familiar, o paciente é obeso, tem alguém na. É lógico, isso é extremo, mas o cara tem um BRCA2 na família, então assim, você começa, deu uma densidade alta. Eu acho que a densidade, eu até te falei no começo do podcast, eu acho que é esse o caso que a densidade vai nos levar. Como a gente não faz biópsia sem ressonância, né, eu acho que esse é o caso que a densidade vai te mostrar alguma coisa. Você, lógico, usando a imagem da ressonância, você tendo uma densidade alta, ok. E eu acho que tem uma coisa muito importante, Zácaro, e eu concordo, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Você tem que compartilhar a decisão. É muito fácil a gente falar, não, aqui eu não biopsio, aqui eu biopsio. Põe o paciente na jogada. Mostra para ele Acho que também, todos os riscos que você tem de fazer a biópsia ou de não fazer a biópsia. Claro, os riscos do tratamento do câncer de próstata, os riscos do não tratamento do câncer de próstata, os riscos da própria biópsia. Então, assim, você ter juntando como um todo o paciente, a história do paciente, o exame e jogando a opinião dele no meio, eu acho que você consegue decidir em qual paciente sim você vai fazer a biópsia ou não, né? feito. Então, só Aqui, eu acho que complementando. o que você falou da familiarização com a ressonância, isso é fato, mas a ressonância eu acho um exame difícil. Aqui na nossa cidade, nós temos alguns colegas radiologistas que fazem muito bem e a gente tem concentrado nesses radiologistas de confiança, que a gente sabe que, além deles terem uma máquina muito boa, eles são experientes na leitura da ressonância multiparamétrica ou biparamétrica. A gente tem feito mais a multiparamétrica aqui, né? E então, assim, eu acho que, como vocês falaram, talvez aí lista de PSA alterado nos indique mesmo um PIRADS 1 e PIRADS 2 biopsiar o paciente. Zácaro, em relação a esse caso, você tem alguma coisa mais a acrescentar? Porque ainda eu tenho uma situação que eu gostaria de falar com vocês sobre ressonância e PSA. Na verdade, quando você tem. Agora a situação se inverte. Eu vou colocar um paciente com o PSA Bom, só, total só, elevado. só para não perder Sim, pode falar. só para não perder aí a oportunidade. Eu acho que assim, o que o Fabrício falou é verdade. Qualquer decisão que a gente for tomar hoje, até de fazer ou não fazer o PSA, tem que ser dividida com o paciente. Acho que se a gente for começar, toda a resposta que nós formos começar aqui é falar assim, ó, discutido com o paciente ciente dos riscos e benefícios, aí a gente traz todo o resto. Todas as respostas vão iniciar com essa frase, né?
Obviamente, hoje você não consegue praticar urologia, uro-oncologia sem essa questão. E eu acho que até medicina, de maneira geral, sem você discutir os prós e contras com os seus pacientes. Outra questão que eu queria levar em consideração em relação à dificuldade no diagnóstico do PIRADS, às vezes ele é pré-avaliação da imagem, sabe? Isso é extremamente importante, porque o protocolo PIRADS é um protocolo bem específico. E se o técnico de radiologia não seguir as maneiras corretas da confecção das imagens, invariavelmente você pode ser um ótimo avaliador de ressonância, mas você não vai ter o protocolo realizado da maneira concreta e correta para que você possa dar a classificação de PIRADS. Então, às vezes é até na fase pré-analítica que esses conceitos acabam trazendo informações duvidosas para a gente. Perfeito. Em alguma situação, né, a gente tem situações em que, por exemplo, PIRADS 3 com densidade de PSA dentro dos valores normais, ou a relação livre total normal também, e você tem PIRADS 3. São situações em que nos deixam em, em dúvidas realmente se você deveria prosseguir com uma biópsia ou não. Mas eu queria perguntar para vocês, né? Eu já sei que nós sabemos que a ressonância não é disponível em todos os lugares do Brasil. E o biomarcador, né, esses marcadores biomoleculares, talvez sejam menos ainda. Mas em alguma situação, vocês utilizam biomarcador? E qual biomarcador vocês utilizam? PHI ou outro? E quando? E se tem disponível no serviço de vocês? Vou continuar com você, Zácaro, e depois, Fabrício, eu gostaria que você respondesse na sequência do Zácaro. O único que eu tenho disponível aqui é o PHI. É o único que eu tenho disponível, não é disponível pelos planos de saúde, é de maneira privada. É o único que eu uso em alguns casos, casos de exceção, caso de dúvida, pacientes que já têm biópsias prévias e têm imagens duvidosas, como esse que você mostrou aí, esse que você citou anteriormente, seriam os candidatos que, na minha prática, eu tenho utilizado o uso do FAI, do PHI, que é um exame que nada mais é do que isoformas do PSA, um cálculo de isoformas de PSA, e que vai trazer ali um resultado para a gente de baixo risco, risco intermediário e alto risco, e basicamente, tomando como base esses resultados, eu vou decidir, vai ser uma pecinha a mais nesse quebra-cabeça complexo para indicar ou não uma rebiópsia. Esse seria o cenário que eu uso. Perfeito. Concordo Fabrício, plenamente. você faz alguma coisa diferente? Concordo plenamente com o Zacro. Eu uso o Prostate Health Index também, que como ele falou, é um cálculo que tem raiz quadrada no PSA total, até um cálculo até meio esdrúxulo. A única pormenor que eu falo sobre o PHI é que ele também está elevado em casos de prostatite, né? Então, você vê como a gente fica numa silica de bico. O único marcador que está acessível para nós, que não interfere, que a prostatite não interfere, é o PSA3. E o Fleury em São Paulo, o Fleury faz. Aí nós entramos em outro problema, que é a coleta do PSA3. O PSA3 é muito bom, né? Ele tem uma sensibilidade muito legal. O problema é a maneira de coleta, né? Para quem não sabe, o PSA3 é um RNA mensageiro que você colhe na urina. Então você pede para o paciente urinar antes, daí você faz uma massagem prostática rigorosa. O certo são 3 massagens para cada lobo, com 3 movimentos. Então, assim, e depois colhe a urina do paciente para procurar esse RNA. Ele tem uma sensibilidade muito boa, desculpa, tem uma especificidade muito boa, a sensibilidade mais ou menos, mas ele realmente não está aumentado nas prostatite. O problema é você convencer o seu paciente a ir lá no Fleury ou com algum urologista do laboratório para colher o exame. Mas o exame é muito bom, na minha opinião. Tá? Às vezes que eu utilizei que realmente me esclareceu realmente nesse paciente, Zac, o paciente que já fez biópsia, o paciente que nós estamos, pô, repete a biópsia, não repete, a ressonância duvidosa, a PSA se mantém elevado, talvez o PSA3 ajude. Mas realmente ele também não está muito acessível nem comercialmente e nem
pro paciente, né? O paciente não adianta, você não vai falar pro paciente que ele vai fazer uma massagem prostática, nós falamos que ele não vai fazer um transretal, imagina fazer a coleta do PSA3. Isso aí, o PSA alterado nunca deve ser interpretado de forma isolada, sempre de um contexto clínico, como vocês falaram, dividir sempre a responsabilidade e a decisão com o paciente. A última pergunta, já caminhando para o encerramento, é um pouco mais, talvez, filosófica, vocês que são urologistas bem experimentados, já experientes, eu queria que vocês falassem para a gente já um pouco olhando para trás, né, quais erros vocês viram ou cometeram na condução do PSA alterado? E aí eu queria também que, já na sequência, vocês fizessem as considerações finais e uma mensagem para levar para casa. Então, começando com o Fabrício e, na sequência, o Zácaro. Assim, eu acho que o principal erro nosso é analisar o PSA isolado. Por tudo que nós falamos, eu não sei se o Zácaro vai concordar comigo, mas analisar, e acontece muito ainda, avaliar um resultado de exame. Ponto. Não vê paciente, não vê história, não vê como esse exame tem se comportado no decorrer do tempo, né? Eu acho que é. E uma coisa que eu e a gente está tentando cada vez mais é várias biópsias, né? Outro dia chegou um paciente para mim no consultório, tinha feito 7 biópsias de próstata, né? E assim, pô, não tem nenhum protocolo que fale para você estar fazendo a prostatese radical por pedaços, né? Porque você está tirando um pedaço da próstata todo dia. Então, assim, é um erro que se comete. Eu acho que nós já somos da geração de menos biópsia, né, Zácaro e Filemon? Mas a gente vê paciente com muitas biópsias. Eu acho que isso é um grande erro. E, como eu falei, analisar o PSA isolado, não ver cinética, não ver fatores externos. E principalmente, nós já falamos sobre isso, é a comunicação com o paciente, né? Quando o paciente chega lá, pô, doutor, fui lá no urologista, ele mandou uma biópsia para mim, mas não explicou por quê, não explicou o que era. Então, eu acho que esse é um erro que a gente não pode cometer, sempre conversar, sempre explicar e mostrar todas as possibilidades para o paciente. E já emendando, Filemon, muito obrigado pelo convite. Eu te desejo muita sorte, muitas realizações, muito sucesso nessa nova empreitada. Novamente, eu quero agradecer ao professor Wagner Matheus, que me propôs essa experiência que foi fantástica para mim. Já te antecipo que você vai ter briga em casa com a esposa, com os filhos, que vão querer fazer coisas e você vai ter que gravar Orotalks, prepare-se. E eu desejo não só muita sorte para você, mas também para o nosso querido Cristiano, né, o Dr. Cristiano Gomes, que é um cara que dispensa qualquer apresentação, qualquer comentário, é um cara genial, grande jogador de basquete, disse passagem. E desejo para você, eu ainda estou junto com vocês, né, Felipe Zácaro? Nós estamos no mesmo barco ainda, mas eu realmente desejo, espero que o Urotox faça tão bem a você como fez a mim. Obrigado novamente, obrigado, Zácaro, muito bom te ver, mesmo que não pessoalmente. Precisamos marcar aquele show no Pinguim, né? Ah, isso aí precisa, Obrigado, meu cara. Zácaro. Convidados para vir para cá, cara. Bom, só respondendo então a pergunta do Filemon aí, assim, veja bem, eu quero que vocês entendam bem o que eu vou falar aqui para depois não ficar uma ideia errada. Mas talvez uma das questões que eu mais posso dizer aí, uma desvalorização do PSA em pacientes mais velhos. Ninguém aqui está falando para você não fazer isso, para fazer screening em pacientes idosos. Mas aquele paciente que foi encaminhado para você com um PSA elevado, mesmo após os 70 anos de idade, você deve avaliar e pensar e levar em consideração. Existe uma porcentagem significativa de homens com mais de 70 anos que têm doenças clinicamente relevantes, tumores de risco intermediário desfavorável e alto risco, que podem sim evoluir para doença metastática em 5 anos. E isso deve ser levado em consideração. Eu não estou falando para a gente biopsiar todo homem que aparece com mais de 70 anos com PSA elevado, mas não desvalorizar essa informação. Acho que isso é um recado que tem que ser colocado aqui também, né?
E aproveitando, então, uma mensagem aí, se a gente for dar uma mensagem para casa, para quem está nos escutando, seria que o PSA ele não é herói, mas também não é um vilão. Ele é um instrumento que a gente usa para triagem, né? A gente precisa saber interpretar isso de uma maneira inteligente, né? Porque a boa medicina, na verdade, é aquela que usa o bom senso. Então, se você tiver bom senso, você vai saber de uma maneira inteligente usar dessa ferramenta, que é uma ferramenta que não é a melhor que existe, mas está longe de ser ruim ferramenta. Acho que é uma ferramenta intermediária que, se a gente usar com inteligência, a gente consegue usar bem ela. Queria agradecer você, Filemon, queria agradecer o Fabrício. É muito bom estar aqui entre amigos, cara. Isso aqui fica muito gostoso de ser feito, é muito legal e eu quero me colocar à disposição da SBU São Paulo e à sua disposição, Filemon. Precisando, conte com a gente. Desejo toda a sorte do mundo e todo o sucesso que eu sei que vai ter. Você é extremamente competente em tudo que você faz e conte conosco, conte com a gente no que precisar. Um abraço para vocês, pessoal. Obrigado, acho que vocês secaram muito bem o tema, exploraram muito bem, a discussão foi muito boa. Bom, estamos chegando ao fim do episódio inaugural do Urotox da gestão 2006-2007. Eu quero agradecer mais uma vez a participação dos nossos convidados, Dr. Fabrício, Dr. Zácaro, e também aos nossos ouvintes, principalmente aqueles que têm sido ouvinte assíduo do Urotox. Um especial agradecimento a vocês que continuem nos ouvindo. E este foi o primeiro de muitos encontros aqui no Urotox, no podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção São Paulo. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!